Ela diz: fui diagnosticada com bipolaridade em 2019. Mesmo com terapia, medicamentos, entro em fase de mania, hipomania e depressão. É bem complicado. Ainda bem que tenho aquela rede de apoio, sobre a qual nós comentávamos antes, que é bem sólida para a Genina. Ela diz: minha família, Deus em primeiro lugar, o marido, a rede de apoio dela, meus amigos me dão força para prosseguir. Mas ela relata que ainda vivencia cada uma das fases, mesmo fazendo o tratamento adequadamente, pelo menos sendo atendida, toma medicação, faz psicoterapia. Por que isso acontece, doutor? Não é possível acontecer de haver uma estabilidade sem que haja retorno a essas fases, como antes de um tratamento, por exemplo? Essa pergunta é super importante de ser esclarecida, né, Darlete? Porque muitas pessoas acham que transtorno bipolar é algo que é impossível de controlar, é algo que não alcança a estabilidade, e isso simplesmente não é verdade. O transtorno bipolar realmente não tem cura, mas ela tem controle. Tem controle, pode ser um controle absoluto, onde que a pessoa melhora dessas fases de depressão e mania e não volta mais a ter nenhum momento da vida. Claro, mantendo o tratamento. Da mesma maneira como muitas pessoas fazem com pressão alta, hipertensão arterial. Se ela está tomando o medicamento corretamente, a pressão fica controlada. Se ela para de tomar, a pressão volta. Ou diabetes também. E assim vai. São várias e várias doenças que são dessa maneira. Não tem cura, mas tem controle e tem estabilidade. Então, sim, é possível ficar bem, é possível não ter mais depressão, não ter mais essa fase de ativação, de mania, de hipomania e levar uma vida normal, uma vida onde que você vai ter sua família, vai trabalhar, vai produzir, e tem pessoas extremamente produtivas e que são bipolares também. Só que aí a gente tem uma grande questão aqui. Como a bipolaridade não é tão bem conhecida, muitas vezes o tratamento também não é muito adequado. Porque olha só para receber o diagnóstico adequadamente entre o início dos sintomas e o momento que a pessoa realmente recebe o diagnóstico correto de bipolaridade, são 9 anos naquele tipo de bipolaridade que é o mais claro, o mais óbvio, que é o transtorno bipolar tipo 1. 9 anos em média, não só no Brasil, no mundo todo. Quando estamos falando de uma bipolaridade mais sutil, que seria o transtorno bipolar tipo 2, essa média mundial vai para 13 a 15 anos, onde que a pessoa vai ficar sofrendo com tratamentos equivocados, com o diagnóstico incorreto. Por quê? Porque muitas vezes ela está sendo tratada como depressão e não como bipolaridade. E o tratamento é totalmente diferente. De que maneira é o tratamento no transtorno bipolar? Ele usa estabilizadores de humor, são alguns tipos de medicamentos, e também usa alguns medicamentos chamados antipsicótico atípico. Esse tipo de medicamento, quando corretamente ajustado, a pessoa fica bem, junto, claro, com todas aquelas questões que não dependem só do medicamento que a gente comentou mais cedo. O que pode estar acontecendo é que ainda não achou o tratamento adequado para essa pessoa. Muitas vezes demora sim algum tempo até encontrar, mas com um bom médico, com um bom conhecimento também por parte da pessoa que tem um dizer ativo, eu sempre digo que o paciente não pode ser só passivo, né? Ele precisa ser ativo no seu tratamento, aprender como vocês estão fazendo aqui agora, aprendendo sobre a bipolaridade e aprendendo também quais as características que essa pessoa está sentindo e que ela pode informar o médico e ajudar a achar o tratamento adequado para ela. É uma questão de tempo e de conhecer cada vez mais sobre a bipolaridade e colocar em prática. É possível, talvez ainda não tenha sido achado para essa telespectadora, e torço muito para que isso aconteça em algum momento, que encontrem o tratamento adequado para ela. Mas não perca as esperanças, viu? Muitas pessoas conseguem, tenho certeza que você em algum momento também vai conseguir. O que seria esse encontrar o tratamento adequado? Seria troca de medicação? Seria em que direção ela
poderá seguir para encontrar esse tratamento adequado? Porque se ela diz que toma medicação, ela faz a psicoterapia, ela tem a rede de apoio, dá-se a impressão de que ela está fazendo tudo o que está ao seu alcance. O que poderia ser esse tratamento adequado? Troca de medicação, por exemplo? Certamente, Darleide. Imagina que eu falo para você que eu estou indo numa estrada, né? Eu estou em Uberlândia e eu quero ir numa estrada para chegar em São Paulo. Aí eu falo assim, eu estou aqui numa estrada, Darleide. Aí você pergunta, qual estrada? E aí eu estou na estrada que vai para Fortaleza. Como é que eu vou chegar em São Paulo? Não tem jeito. Então eu estou em uma estrada, mas eu não estou na estrada correta, que vai me levar ao meu objetivo. Do mesmo jeito é a questão de eu estou tomando medicação. Pode ser que a pessoa está tomando medicação, está se dedicando, mas aquela medicação simplesmente ainda não é correta para ela. Não é correta. O conhecimento sobre como tratar a bipolaridade, infelizmente, ainda não é tão difundido assim. E apesar de ser muito comum da gente encontrar pessoas com transtorno bipolar, a nossa telespectadora não está sozinha. Em média, a gente tem aí 8 milhões de pessoas com transtorno bipolar no Brasil. Não é pouca coisa. Na verdade, 4,8% das pessoas no mundo todo tem alguma forma de bipolaridade, ou daquela mais óbvia ou daquela mais sutil, ou da mais grave ou daquela mais sutil, menos grave. Logo, ajustar o tratamento passa sim por achar o medicamento adequado. Talvez vai precisar mudar o medicamento. Talvez a mudança de hábito é que vai ser necessária. Como, por exemplo, a cafeína. Muitas pessoas acham que a cafeína é inocente. Porém, dependendo da quantidade de cafeína que você ingere ao longo do dia, isso pode estar atrapalhando o seu tratamento, onde que vai estar te dando crise de pânico, ansiedade, vai te dar insônia. Muita gente nem sabe que a cafeína fica de 7 a 10 horas no corpo. Então, imagina que alguém está tomando um cafezinho ali às 6 horas da tarde, como o pessoal gosta muito aqui em Minas de tomar cafezinho. Isso vai atrapalhar muito o sono. E quando o sono no bipolar é atrapalhado, se a pessoa não dorme bem, ela altera o humor no outro dia. Então, nesse caso, pode ser uma mudança de medicamento que está faltando ou um ajuste nos hábitos diários que está faltando. Uma das duas coisas vai precisar ajustar, frequentemente as duas ao mesmo tempo. Muitas vezes é o que mais nós negligenciamos, né? O cuidado com os hábitos no dia a dia, o cuidado com a própria alimentação, com desenvolver o hábito, se dedicar ao hábito de uma atividade física, de fazer mudanças que possam propiciar para o próprio organismo, ajudar no tratamento que está sendo proposto. E, de fato, é alguma coisa que muitas vezes nós queremos usar a medicação, fazemos o esforço da psicoterapia, mas nos esquecemos de que o nosso organismo vivo precisa ter esse cuidado que é tão minucioso, eu diria, para que esse organismo funcione a contento, especialmente para reparar alguma coisa que precisa desse suporte. E ter cuidado com a alimentação é certamente fundamental. Doutor, mais algumas outras perguntas, inclusive quando foi dito a respeito desse acompanhamento, rede de apoio, terapia, medicamento, veio mais comentários a seguir. Tentativa de suicídio é comum na bipolaridade, no sofrimento mental da bipolaridade, tentativas de suicídio? Infelizmente, sim, é comum. Na verdade, no transtorno bipolar, é aquela questão na psiquiatria, na saúde mental, que mais suicidam, né, ou que mais levam a cabo isso. Em torno de 10% das pessoas que têm transtorno bipolar, alguns estudos falam até 15%. Mas existem algumas fases que são mais perigosas. É uma fase que se chama depressão mista, depressão agitada. O que seria essa fase, resumindo? É uma fase onde a pessoa está se sentindo mal, ela está se sentindo para baixo, mas ao mesmo tempo ela está agitada, o pensamento está acelerado, a energia física e mental está para cima, ao invés de para baixo, como a gente tinha conversado antes, e a pessoa tem energia, infelizmente, para atuar aquele pensamento negativo, aquela desesperança, porque suicídio tem muito a ver com desesperança, quando a pessoa perde a esperança de que aquilo vai melhorar, de que aquele sofrimento vai acabar.
Então é muito importante a gente sempre estar atento e sempre a primeira pergunta é: você tem esperança de que isso vai melhorar em algum momento? Se a pessoa diz para você que perdeu a esperança, isso sem dúvida alguma indica um risco alto e a gente precisa cuidar disso, porque enquanto há esperança, a gente consegue reunir forças para atravessar uma fase de sofrimento. Mas se o indivíduo, se a pessoa perde a esperança, isso fica muito, muito mais perigoso para que aconteça essa fatalidade, que é o suicídio. Doutor Renato, se me permite, eu o acompanho nas redes sociais, foi assim que eu conheci e vi a profundidade do seu trabalho, o seu interesse em compartilhar tanto conhecimento no seu canal no YouTube, seu canal no YouTube, é o seu próprio nome, né? No YouTube? É DR Renato Silva. Renato No Silva. Instagram também é a mesma coisa. E no Instagram, doutor Renato Silva, DR Renato Silva. Fica o convite para você aí de casa acompanhar. E certa vez, doutor, eu o ouvi contar, vi contar a respeito de algo muito pessoal seu. E que, se não se importar, afinal de contas já está na rede social, um testemunho pessoal, inclusive, da sua relação com a bipolaridade em questões familiares, porque eu acho muito diferenciada a sua forma de tratar do tema. Ela não é Uhum, técnica somente, tem amor na sua forma de uhum. comunicar, tem muito respeito, tem muito amor, tem algo que não é muito comum em muitos outros profissionais, que responde tecnicamente, mas com uma certa distância. E foi isso que mais me chamou a atenção no seu trabalho, esse amor, esse respeito, esse carinho. E olha que eu nem tenho ao meu redor ninguém com bipolaridade, pelo menos que eu saiba, ou que já tenha sido identificado, mas me chamou a atenção e me prendeu justamente por esse carinho, esse respeito. Fala de forma leve e amorosa e sempre no sentido de dizer é possível, tem jeito, é muito possível que você alcance essa estabilidade. Seria pedir demais que compartilhasse com a gente, até Não, para de quem nos maneira acompanha alguma. agora, saber de por que essa sua forma de lidar com a bipolaridade? Hoje eu me dedico especialmente, né, a estudar sobre transtorno bipolar. Meu consultório, basicamente, são de pessoas com transtorno bipolar, quase 100% hoje em dia. E isso tudo vem de uma história pessoal, né, na minha família, né? Minha mãe, uma senhora que sempre foi evangélica a vida inteira, na verdade, né? Então, muito com valores muito sólidos, né? Não é uma pessoa que ficava xingando, não era uma pessoa que brigava, viveu e vive para a família, né? Os dois filhos, né? Sempre em casa, sempre indo na igreja, né? Nunca usou drogas, saiu pela noite, nada disso, né? Uma pessoa com provavelmente muitas das telespectadoras aqui. Só que em um determinado momento, isso uns 10, 15 anos atrás, né? A gente viu ali que tinha algo diferente. Ela começou a ficar extremamente irritada, ela começou a não dormir direito à noite, ela começou a chegar a ter delírios mesmo, né? Onde que a pessoa pensa ou sente que está sendo perseguida ou tem um intenso medo, né? A gente não entendia o que é que estava acontecendo ali. Foi aí que a gente levou no médico, mas infelizmente não recebeu o diagnóstico correto naquele primeiro momento, né? E quem já passou por isso sabe o quanto que é doloroso de ter alguém que você ama, de alguém que você cuida, se importa, de estar nesse estado, né? Onde que você vê que a pessoa não é ela mesma ali, ela está se perdendo dela mesma por algo que não é culpa dela, né? Como disse, minha mãe sempre foi uma mulher dedicada à família, muito cristã. E, e naquele momento a gente procurou a ajuda de um médico, mas infelizmente não recebeu o diagnóstico. E isso foi acontecendo durante cerca de 10 anos, na verdade, que é justamente o tempo médio. Então, essa história não é só a história da minha mãe ou da minha família, mas é a história de muitas e muitas mulheres e homens brasileiros, que passam aí 9, 10 anos sem um diagnóstico correto e sem um tratamento correto também. E nisso eu ainda não era formado, né? Não era médico, não era psiquiatra, né? E ao longo do tempo eu fui vendo essa situação até que depois de formado, depois como médico psiquiatra, que eu vi que se tratava de bipolaridade, a gente iniciou o tratamento correto para ela e hoje ela está 100%. Inclusive esse final de semana eu fui lá, ela está sorridente, bem, amorosa, como ela sempre foi, né? Isso depois de ter passado por muito sofrimento ao longo de 10 anos, né?
mas felizmente agora ela está bem. E justamente por isso o meu trabalho, né, Darlete, que eu me dedico muito a essa questão por saber como é sofrido por falta de conhecimento alguém passar tanto tempo mal, sem o tratamento adequado, né? Por isso eu busco espalhar essa mensagem a mais e mais famílias no Brasil. E agradeço muito o convite de você ter feito para poder falar aqui também. Ai, certamente nós vamos querer mais vezes. Muito Uhum. obrigada, doutor. Deve ter sido assim uma grande realização enquanto profissional também, ter nesta causa não somente uma vocação, mas ter essa realização de ver a sua mãe tendo vencido todos aqueles anos com muito sofrimento e o próprio filho, né, se dedicar não somente a ela, mas a tantas outras pessoas. E isso me chamou muita atenção e é muito bonito. Parabéns, viu? Muito obrigada por Muito isso. obrigado. Eu acho que tudo que a gente faz colocando amor, colocando carinho, né, independentemente do que quer que seja que você faça, sai melhor e principalmente, né, impacta positivamente a vida dos outros e o mundo ao seu redor. Isso é muito importante, né? Porque você pode às vezes fazer a mesmíssima coisa, mas se você faz com carinho, com dedicação, com amor, tem dúvida nenhuma, você vai fazer muito, muito melhor, muito melhor. É isso, muito bem. Vamos a algumas outras perguntas. Primeiro, a produção agora há pouco, Israel aqui falando comigo, ele se assustou quando o senhor citou o número de 8 milhões de pessoas que estão protocolarmente identificadas, né? Fora aquelas que ainda não tiveram o diagnóstico estabelecido. Seria isso. É muita gente, doutor. É um universo muito grande. Uhum. Na verdade, a gente está considerando de onde saiu esse número, né? A melhor pesquisa que a gente tem mundial fala, e que foi a melhor, a mais bem feita até hoje, fala de 4,8% da população. Então, se você calcular aí 4,8% da população brasileira, você vai chegar em uns 8 milhões, né? A questão é que no Brasil a gente tem uma pesquisa que foi feita só em São Paulo, então não é igual essa que é mundial, que fala no número de 1,2%, que aí seriam 2 milhões e meio por aí de pessoas. A questão é que nessa pesquisa em São Paulo, eles consideraram só 2 tipos de bipolaridade. E na pesquisa mundial, eles consideraram todos os 5 tipos de bipolaridade que existe. Então, como você considera todo o espectro bipolar, ou seja, todos os tipos de bipolaridade que existe, 4,8% da população, independentemente do país, isso já foi testado em vários países, é bipolar. Só que muitos não têm um diagnóstico ainda, muitos estão com aquele diagnóstico errado, de depressão. E aí tem um ponto muito importante, né, Darleide, que seria, se a pessoa sair com essa mensagem, já vamos ter feito um grande bem. Muitas vezes aquela pessoa que tem uma depressão que não melhora nunca, que ela trata, mas não melhora, ela trata, mas ela não melhora. O motivo disso é que isso não é depressão simples, depressão não bipolar, é uma depressão bipolar, que o tratamento é diferente. Então, muitas vezes a pessoa que tem uma depressão, 3, 5, 6 depressões na vida e não melhora, ela começa a se sentir culpada e todo mundo ao redor começa a falar: mas não melhora nunca, toma remédio e não melhora, para que está fazendo isso então? Quando, na verdade, não é nada culpa dela, é que o diagnóstico está errado. Aquilo não é uma depressão simples, aquilo é uma depressão bipolar, e isso precisa ser diagnosticado corretamente, porque o medicamento são outros, os medicamentos da bipolaridade são outros, diferentes desse outro tipo de depressão. Então, fica a sugestão e o alerta. Se a depressão não melhora nunca, fica com atenção, porque isso pode ser bipolaridade. E, doutor, não se esquecer daquilo que foi tão dito, especialmente no nosso primeiro bloco, a respeito da quebra de padrão de comportamento, mudança da personalidade, ela muda. Então, esse estado depressivo, essa depressão que nunca melhora, ela também tem no contraponto essa mudança, essa quebra de padrão, né? Isso a gente não pode perder de vista, porque é o que me parece, isso é a principal característica da bipolaridade, não é? Isso, porque para a gente diferenciar o que é personalidade daquilo que é uma fase de alteração do humor,
é algo que muda. Então você vai perguntar, a pessoa era tímida durante a infância e adolescência, e de repente agora está indo para festas, está indo para balada, está bebendo de segunda a segunda, sendo que esse nunca foi o padrão dessa pessoa. O que que aconteceu? Ela aumentou o impulso e isso pode ser bipolaridade. Principalmente se na família, isso é muito importante de olhar a família, existe ou transtorno bipolar, ou depressão, ou história de suicídio, ou história de abuso de álcool e droga. Sempre quando a família tiver esse tipo de situação e alguém deprimir, eu preciso considerar que isso pode ser bipolaridade e preciso levar no médico para que isso seja diagnosticado corretamente. Todo o tratamento começa com o diagnóstico correto, né? Se a gente não sabe o que é, como a gente vai tratar de maneira adequada? Não tem jeito. Aqui para nós, a gente sabe que o atendimento público não é lá dos mais satisfatórios, pelo tempo que é muito curto para atender muitas pessoas. Muitas vezes nós vamos aí dar de cara com muito sofrimento, justamente porque não tem um atendimento adequado para se fazer um diagnóstico corretamente. Eu fico aqui imaginando o número de pessoas que estão sofrendo neste momento por justamente não ter um diagnóstico, não ter alguém que bata o martelo, que siga num processo, num protocolo, numa direção que possa dar a esse indivíduo qualidade de vida. E eu sinto muito por isso, imagino que o senhor, como profissional, como alguém que lida todos os dias com tanto sofrimento, saiba identificar isso, consiga identificar isso, perceber como a falta de um diagnóstico tem sido a causa maior de sofrimento para tantas famílias. Até porque, né, Darley disse, é importante da gente considerar que não existe um exame que vai detectar a bipolaridade. Assim como nada em saúde mental, a gente não tem algo chamado marcador biológico. O que é marcador biológico? Se eu faço um exame do açúcar no seu sangue, da glicose, eu sei se você está diabético ou não. Isso é um marcador biológico, está no papel. Se eu faço um exame do hormônio da sua tireoide, que é aquela glândula que fica no pescoço, eu sei se está alterado ou não. Mas para depressão, mais para bipolaridade, não existe exame dessa maneira. Então, como é que é diagnosticado? Você senta e conversa com o médico e o médico colhendo, compreendendo a sua história lá desde o início de vida, né? Então, ele vai ter que ver quais são os seus antecedentes familiares, como era a infância, adolescência, o que que mudou, e isso tudo demanda tempo para um diagnóstico correto. A gente não tem um exame rápido. O que a gente tem é uma conversa, que a gente chama de anamnese, no qual a gente vai avaliar a presença dos sintomas ao longo da vida e, com isso, fechar o diagnóstico de transtorno bipolar. Por isso que, realmente, é necessário ter um mínimo de condição e nem sempre é o que a gente vê como realidade no Brasil afora. É isso. Doutor, Infelizmente. infelizmente. Mas, doutor, muito obrigada. Ficou aqui esperança, ficou aqui conhecimento, ficou aqui esclarecimento, mas com aquele gostinho de quero mais. Já fica aqui o convite para a gente marcar uma outra oportunidade. Ficaram algumas perguntas ali por serem respondidas, mas, de modo geral, eu acho que foi muito esclarecedor, especialmente para renovar a esperança para as famílias, para os indivíduos, para quem nos acompanha agora, de pensar que é possível estabelecer qualidade de vida apesar de um diagnóstico como esse. Sigam o Dr. Renato Silva, ele está no Instagram, no YouTube, fica o convite para você acompanhá-lo mais de pertinho. Doutor, muito obrigada, até a próxima, Deus o abençoe. Eu que agradeço imensamente o convite e principalmente a iniciativa, né, Darlide? Eu acho que essa iniciativa de levar, espalhar conhecimento para a sua audiência sobre a área de saúde mental, sem dúvida alguma, transforma e salva muita gente aí. É isso. Obrigada, doutor. Até a próxima.